A norma regulamentadora NR23 do Ministério do Trabalho trata da proteção contra incêndios no ambiente de trabalho e estabelece diretrizes obrigatórias para garantir a segurança de trabalhadores e patrimônio. Essa norma define que todas as empresas devem adotar medidas preventivas e corretivas para reduzir o risco de incêndios, incluindo a instalação de equipamentos de combate, a criação de planos de emergência, treinamento de pessoal e sinalização adequada das saídas e áreas de risco. A NR23 também estabelece responsabilidades específicas para empregadores e trabalhadores, garantindo que todos conheçam procedimentos de evacuação, acionamento de alarmes e uso correto de extintores e outros dispositivos de combate a incêndio. A proteção contra incêndio vai além da simples instalação de equipamentos. Envolve um conjunto de ações preventivas e corretivas que visam impedir a ocorrência do fogo ou minimizar seus efeitos caso ele se manifeste. Entre as medidas preventivas estão a manutenção adequada de instalações elétricas, o armazenamento seguro de materiais inflamáveis, a realização de inspeções regulares e a conscientização dos funcionários sobre os riscos e procedimentos de segurança. As medidas corretivas incluem a disponibilização de equipamentos como extintores, mangueiras, sprinklers, hidrantes e portas corta-fogo, bem como a execução de planos de evacuação e treinamento contínuo de brigadas internas. A proteção contra incêndio deve ser planejada de forma integrada, considerando o layout da edificação, o tipo de atividade realizada, o número de ocupantes e as características do material presente. O Código de Segurança contra Incêndio, Pânico e outros riscos estabelece normas detalhadas para garantir a integridade das pessoas e do patrimônio. Ele define critérios técnicos para a construção, projeto e manutenção de edificações, incluindo saídas de emergência, sinalização de rotas de fuga, sistemas de alarme, iluminação de emergência, áreas de contenção de incêndio e equipamentos de combate a incêndio. O código também estabelece exigências para o treinamento de funcionários, realização de simulações de evacuação, inspeções periódicas e documentação das medidas de segurança implementadas. O cumprimento dessas normas é fundamental para reduzir riscos, atender à legislação vigente e assegurar que, em caso de incêndio, a resposta seja rápida, organizada e eficaz. Em resumo, a prevenção e o combate a incêndio exigem uma abordagem completa que combina conhecimento técnico, planejamento estratégico, treinamento de pessoal e utilização de equipamentos adequados. A NR23 define os princípios básicos e responsabilidades no ambiente de trabalho, enquanto a proteção contra incêndio envolve medidas práticas e corretivas, e o Código de Segurança regulamenta de forma detalhada a estrutura, equipamentos e procedimentos necessários para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. A integração desses elementos contribui para a criação de um ambiente seguro, reduzindo riscos e preparando equipes para agir de forma eficiente em situações de emergência. A Constituição Federal de 1988 define a estrutura básico-institucional do Estado brasileiro e estabelece como o poder político está distribuído pelo território nacional. Essa estrutura recebe o nome de Organização Político-Administrativa, que compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos possuidores de autonomia política, administrativa e financeira. A autonomia significa que cada um destes entes federativos possui capacidade de autogoverno, de auto-organização e de auto-administração, sempre respeitando os limites constitucionais. A União representa o ente central, responsável pelos interesses nacionais e pelas competências de abrangência geral, como defesa, relações exteriores, moeda e diretrizes da política econômica. Os estados, como Goiás, possuem autonomia para elaborar suas constituições estaduais, organizar seus poderes, administrar interesses regionais e legislar sobre temas que não sejam de competência exclusiva da União. Os municípios também integram a federação, algo relativamente raro no mundo, possuindo autonomia para criar suas leis orgânicas, organizar suas administrações e legislar sobre assuntos locais. Já o Distrito Federal acumula competências dos estados e dos municípios e não pode ser dividido em municípios, sendo regido por uma lei orgânica própria. A Constituição ainda menciona os territórios, que integram a União e não dispõem de autonomia, podendo ser criados mediante lei complementar, embora atualmente o Brasil não possua territórios federais em funcionamento.
A administração pública, prevista no artigo 37 da Constituição, engloba órgãos, agentes e entidades responsáveis pela execução das políticas públicas. Ela se divide em administração direta, formada pelos órgãos da União, estados, municípios e Distrito Federal, e administração indireta, composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Toda a atuação administrativa deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pela sigla LIMP, que funcionam como pilares éticos e operacionais da atuação estatal. A moralidade exige conduta ética, a publicidade garante transparência, a eficiência busca melhor desempenho. A legalidade obriga o administrador a só agir conforme a lei, e a impessoalidade impede favorecimentos. Os servidores públicos são as pessoas que exercem função pública de forma permanente ou temporária. Eles podem ser servidores estatutários, empregados públicos ou temporários contratados por necessidade excepcional. A Constituição traz regras gerais sobre ingresso por concurso público, estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e responsabilidades administrativas, civis e penais. Além disso, estabelece direitos como remuneração adequada, irredutibilidade salarial, previdência e regime disciplinar próprio, sempre alinhado ao interesse público. A organização dos poderes da República segue o modelo clássico proposto por Montesquieu, dividido em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, sendo independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo é responsável por legislar, fiscalizar e representar a população. No âmbito federal, ele é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, como Goiás, o legislativo é representado pelas assembleias legislativas, nos municípios, pelas câmaras municipais. Entre suas funções estão elaborar leis, fiscalizar os atos do executivo, aprovar contas e autorizar determinadas ações governamentais. O Poder Executivo é responsável por administrar o Estado, executar políticas públicas e dirigir a máquina administrativa. Na esfera federal, é exercido pelo Presidente da República, nos estados pelos governadores, no Distrito Federal pelo governador do DF e nos municípios pelos prefeitos. Sua atuação deve respeitar a Constituição e as leis, sempre voltada para o interesse coletivo. O Poder Judiciário exerce a função de garantir o cumprimento das leis, solucionar conflitos e proteger direitos. Ele é composto por diversos órgãos, como Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça Estaduais, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça Federal. A independência do Judiciário é fundamental para assegurar que nenhum outro poder interfira na aplicação da justiça. Essa estrutura, como um todo, busca garantir equilíbrio, distribuição adequada de competências e proteção dos direitos fundamentais. A coexistência dos 3 poderes, aliada à autonomia dos entes federativos e aos princípios da administração pública, compõe o modelo de Estado democrático brasileiro e sustenta o funcionamento das instituições e serviços que atendem à população.